responsável por uma ação civil pública que foi ajuizada no Paraná, mas que tem efeito em todo o território nacional, com um foco muito específico de proteger o adolescente que trabalha. Nós temos uma legislação que prevê uma idade mínima para o trabalho, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria CLT. Então, pela ratificação do Brasil, a Convenção 182, a idade mínima é de 16 anos, mas como aprendiz também a partir dos 14 anos. Ocorre que até os 18 anos de idade, este trabalho deve ser um trabalho protegido e não se permite a esse trabalhador a realização de atividades que possam, de algum modo, lhe prejudicar a saúde, o desenvolvimento, inclusive a saúde psíquica. Nós temos informações, aqui se falou muito do número de empregados da rede, né? São 600 lojas no Brasil, de 34 mil a 40 mil empregados, e temos a informação do próprio McDonald's, dos Dourados, que seria em torno de 70% de adolescentes. Portanto, a maior parte dos empregados das Dourados é de adolescentes que hoje estão expostos a todo tipo de risco, principalmente risco de queimaduras. Nós conseguimos perceber que são adolescentes provenientes das classes mais vulneráveis, de baixa renda, com pouca escolaridade. Fizemos uma investigação das reclamatórias trabalhistas individuais propostas por adolescentes, isso que foi colocado aqui se comprovou, não se chega a instruir esses processos. São realizados acordos, antes mesmo da audiência de instrução, acordos com valores baixíssimos, com uma denúncia frequente de descontos salariais que não são esclarecidos em nenhum momento da relação do contrato, e quando termina esse contrato, se recebe muito pouco pelo trabalho que é realizado. Eu queria aqui destacar essa questão também da multifuncionalidade. É verdade, cada trabalhador ele tem que mudar a sua estação de trabalho a cada 2 horas, portanto os adolescentes realizam todas as atividades existentes naquele local. E a falácia do primeiro emprego, porque essa rede ela vem com esse discurso de que ela está colaborando, contribuindo com o país ao gerar empregos para adolescentes de baixa renda e de pouca escolaridade, quando na verdade eles estão explorando. Esse é o meio de enriquecimento ilícito, inclusive, dessa rede, porque é um trabalho que lesiona, é um trabalho mal remunerado, é um trabalho que não qualifica. A alta rotatividade ela está presente, vocês que são sindicalistas sabem disso. Nem se passa pela homologação do sindicato as decisões, porque antes de um ano de trabalho já são dispensados desse emprego. Não tem qualquer contato com os sindicatos, porque existe essa estratégia, obviamente, de não deixar que eles tenham contato com os sindicatos. E os adolescentes que eu tive a possibilidade de entrevistar e que foram dispensados depois de sofrerem acidentes de trabalho que não foram comunicados para as instâncias legais, disseram que nunca mais gostariam de trabalhar para a rede McDonald's. Então, que trabalhador é esse que nós estamos preparando para o mercado de trabalho através dessa enganosa falácia do primeiro emprego? Portanto, estão presentes o que nós comprovamos, né? O problema com queimaduras. Além da chapa de preparo do hambúrguer, o adolescente também frita batatas a alta temperatura, o óleo utilizado. Foi colocada a inspeção, que foi feita pelo juiz, na instrução da ação civil pública, bastou levantar a luva lá, as queimaduras foram encontradas. Além disso, eles são obrigados a limpar esses equipamentos ainda quentes. Então não espera o desaquecimento das chapas e das fritadeiras para que eles tenham que fazer a limpeza, também provocando queimaduras. Esses adolescentes, eles são obrigados a manipular produtos químicos, que são importados, inclusive. Não são produtos químicos produzidos no Brasil, precisam de diluição, e na diluição acontece, por exemplo, a intoxicação desses adolescentes. Eles limpam todo o restaurante, a cozinha e também, pasmem, senhores, os banheiros. Então, está lá no momento limpando o banheiro, não só o banheiro que é utilizado pelos empregados, mas também os banheiros de uso público. Na hora seguinte, ele já passa para preparar os alimentos, e eu fico imaginando se os consumidores têm acesso a essa informação, porque se tivesse, talvez não levariam seus filhos pequenos a consumir um alimento preparado dessa forma.
Também nós encontramos situação de contato com agentes biológicos, já foi citado aqui. Obviamente que ao limpar um banheiro de uso, que seja de uso de todos os empregados, que seja de uso público, os agentes biológicos estão lá presentes. É uma atividade insalubre reconhecida em relação a qualquer trabalhador, o que não dizer em relação a um adolescente. Eles também são obrigados à retirada do lixo. Então todo o lixo que é armazenado durante o funcionamento do restaurante, depois esses adolescentes eles têm que acondicionar o lixo e retirar o lixo até a lixeira para depois ser recolhido pela limpeza pública. Mas vejam, senhores, se os adolescentes não podem realizar atividades insalubres ou perigosas, obviamente que eles também não têm que usar equipamentos de proteção individual. Então, por melhor que seja o equipamento que eles venham a pensar, a produzir e a fabricar, não significa que os adolescentes poderão realizar aquelas atividades, porque elas continuam sendo atividades insalubres e perigosas. Portanto, senador, nós estamos falando de uma empresa que explora quase 30 mil adolescentes no nosso país. Esse é o contingente, né? Quase 30 mil adolescentes que não têm, obviamente, conhecimento dos seus direitos. E não é à toa que ela escolhe adolescentes de pouca escolaridade e de baixa renda, porque são mais vulneráveis a essa estratégia que ela tem de exploração. Óbvio que a classe média, pessoas mais esclarecidas, jamais permitiriam que os seus filhos trabalhassem nessas condições. Então é uma estratégia que ela utiliza de enriquecimento, como eu coloquei, de enriquecimento ilícito. E aí fica talvez um desafio de passar para os consumidores a verdadeira face dessa empresa. Assim como nós rejeitamos os produtos que são oriundos do trabalho escravo, também devemos rejeitar produtos que exploram o trabalho de adolescentes. Eu acho que é esse o recado que ela deve levar em consideração, porque é nessa linha que nós podemos seguir. Eu agradeço a atenção de todos. Bom, a gente enfrenta vários problemas no McDonald's, mas no momento o maior problema que a gente anda enfrentando é o acúmulo de funções e sem ser beneficiado por isso. Lá, por exemplo, eu trabalho como anfitrião, é o meu cargo e por eu faço de tudo. Meu cargo seria ficar na hora de frente, recepcionando o cliente e só. Porém, eu frito hambúrguer, limpo o banheiro, limpo o teto, entre câmeras frias, faço de tudo. Me sinto lesado, né, prejudicado, porque lá eles acham que a gente é só o número, né? Como sempre acontece, quando a gente vai reclamar, a gerente vira pra gente e fala: vocês são só um número, se você quiser a gente manda embora, mas só por justa causa. Tem o equipamento lá, porém a gente não usa. Geralmente eles falam: vai lá, entra rapidinho. Aí você fala: vou colocar o EPI, seria o equipamento de proteção. Eles falam: não precisa, só entra e sai. Fazer isso com menor de idade, tudo. Há quanto tempo você trabalha no McDonald's? Eu trabalho há 1 ano e 3 meses. Você estava me contando aqui que você ganha menos que um salário mínimo, é isso? Menos que um salário mínimo, porque o Mac é uma empresa que só procura lucratividade para a empresa, mas não para os funcionários. Tem muita exploração, a gente passa pela humilhação de cliente, às vezes a gente é xingado, gerente fica humilhando, o gerente de loja. Saí por conta de um baixo salário, né, que na época a gente ganhava R$ 2,65 por hora, pelas palavras que eles nos tratavam, né, de baixos escalões, e pela forma escravil, né? Eu trabalhava mesmo no BOP, que falava, né, que é a cozinha, que a gente manipulava os lanches. E às vezes nós estamos lá fazendo os lanches, às vezes tinha que ir na estufa para pegar alguma coisa, não tinha proteção, não tinha nada. E é por esses motivos que eu saí. Sim, eu sabia, né, que todo mundo quando entra, né, a gente já é adotado como mega escravo. Então é tanto que uma vez eu estava limpando a mesa e um cliente estava comendo, ele perguntou, falou assim: provavelmente você ganha muito bem, né? Porque fora do país, as pessoas que trabalham no Mac, elas ganham muito bem. E quando a gente falou o salário que a gente ganhava por hora, que não dá nem R$300 por mês na época, ele ficou assustado. Na verdade, lá já aconteceu de mandarem eu jogar o meu lanche fora, minha comida, já aconteceu de faltar no meu caixa e a gerente me acusar indiretamente de roubo. Já, quando eu estava grávida também, eles fizeram eu pegar uma caixa de ketchup, carregar sozinha, limpar embaixo, limpar a parede com buchinha. Então isso me constrangiu bastante. Gritar comigo na frente de funcionários e de clientes, já aconteceu muita coisa lá. Mas na época que eu estava grávida, eu saí de licença, durante a minha licença eu recebia R$400. Pô, o que eu vou fazer com R$400 com uma criança ou grávida como eu estava? O que eu vou fazer com R$400? Ou quando eu era menor, no caso, R$300. E daí se eu sou menor? Eu não tenho direito a um salário digno?
A gente tinha horário, só que tinha pessoas que passavam do horário ou dobravam. No caso, eu já dobrei uma vez só. Trabalhei a tarde inteirinha e dobrei, virei a madrugada. E o seu cartão você batia normal? Não. Como é que funcionava? Eu só batia à tarde, já na madrugada eu não podia. Na madrugada eu comia um lanche. Era o que eu ganhava, por dobrar. Mas no Brasil é bem acentuada, porque aqui nós temos jornada móvel variável, temos assédio moral, temos uma série de outras coisas, jornadas escoxantes, salários baixos, o não cumprimento da legislação das nossas convenções coletivas. Muitas vezes foi dito aqui que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Mas só que antes de abolir a escravidão, tiveram os quilombos, que eram centros de luta e resistência contra a escravidão. I'm 36 years old and I've worked in fast food for 18 years, nearly 2 decades. So I've seen what this industry has done to our families, our children, and everyone who's worked in the industry. Bonjour à tous, je m'appelle Linda Kessizarek, je travaille chez McDo depuis 22 ans maintenant. Je viens de France et je voulais rebondir sur ce que disait Ricardo Parra en début de séance, qui disait que tout va bien en France. Et bien non, tout ne va pas bien en France, tout ne va pas bien dans le pays des droits de l'homme. Et même dans ce pays, McDonald's se permet de bafouer les lois élémentaires et fondamentales du travail. Dans notre pays, McDonald's est le leader de la restauration rapide et cette place de chef lui confère tous les pouvoirs. Par exemple, si McDonald's décide de ne pas augmenter les salaires, aucune autre enseigne de la restauration rapide ne le fera. Il manipule les politiques en leur présentant une politique sociale complètement faussée, ainsi que les médias en leur interdisant de diffuser des reportages qui pourraient remettre en cause leur image. Donc McDonald's France, comme tous les McDo au monde, bafoue les droits élémentaires des salariés. Les salariés seront de plus en plus oppressés, de moins en moins payés. Donc on tente de sucer le sang des salariés, tels des vampires, ils se permettent en plus de pratiquer l'évasion fiscale. Hi, so I'm Victoria from New Zealand. So with McDonald's in New Zealand we have a collective agreement, which was great, but before that we faced the same problems that Brazilian workers face now. Low pay, unpaid work, issues with breaks. But you see, the thing is, if it wasn't for the union, we would still have that in New Zealand. 우리 매장의 동료들을 조직하고 맥도날드의 부당한 반응을 바꾸는 데 노력하고 싶습니다. 그래서 어쩔 수 없이 가면을 쓰고 제 증언을 하게 된 점 이해해 주시면 감사하겠습니다. Con 30 años de servicio en McDonald's, quiero hablar de las prácticas desleales de McDonald's. Son prácticas desleales de McDonald's desde hace 30 años, donde McDonald's nos utiliza para sus riquezas. Por eso decimos, McDonald's, tu riqueza es mi pobreza. Además, tenemos que atender al cliente en 1 minuto, con un cronómetro aquí. Ese cliente tiene que salir en 1 minuto. De lo contrario, usted no puede estar más en caja, porque no es un trabajador con el perfil que McDonald's tiene. Pero ¿cómo no voy a tener un perfil si tengo 30 años de servicio en esta empresa? Le di toda mi juventud a esta empresa. Who likes to tell a little innocent boy, no, you can't have that because mommy doesn't have money? You know, I work for this $1 billion company and I don't have enough at the end of the month. I have rent, his daycare, there's gas, there's insurance. We all know what bills we have to pay, and it's not enough. And it's honestly not fair. I work so hard at that store. I've been there for almost 5 years. We work so hard, and all we want is a decent pay. We want to get ahead. I don't want my child to be living in that basement I live in. And it's not fair that McDonald's still has to go and take away from my paycheck. Like, they would make us work off the clock. We had to count our cash registers. And they wouldn't let you punch in until you had counted it. Once your shift was finished, then you have to clock out and you count it again. So that's 15, 20 minutes every single day taken away from my paycheck. And it's ridiculous. And they make sure that we don't go on overtime because they don't want to pay overtime. They'll send you home before you get your overtime. This is so unfair, and they try to intimidate us by taking away our hours, by saying if you do this, we're gonna fire you. And although we stick together, they still find ways to push us, and we need that protection. We don't have sick days. I can go in there coughing on food, they don't care, they'll make me work. So that means that you guys get sick. You shop at McDonald's, you might get sick. Then wonder, oh, why am I sick?
and workers the same. The problems you face here are exactly the same. McDonald's as a company operates the same practices, from 0-hour contracts where people don't know from week to week what they're going to be on, or they've got no guarantees of hours. The wages are so low that they have to either do 2 or 3 jobs, and in most cases rely, to feed their family on state government handouts on welfare. In the UK, they have to have what's called taxpayer-funded credits, and also I would imagine that over here in Brazil, it's the same issue. There is a precarious work in the fast food industry, same as the struggle in our country. The unpaid work and the contractualization. I guess this is the same struggle here. Y es igual que en todo el mundo, tenemos salarios bajos y no se respetan la carga horaria, entonces no trabajamos mucho y los sueldos son más bajos. No satisfacen las necesidades básicas para poder vivir.